Shalom, eu sou o Rabino Moshe Keller, estou aqui para fazer para você um convite. Como a Bíblia tem sido ensinada para você? Como você tem estudado a Bíblia? Como você está entendendo o contexto da Bíblia? Nós temos aqui um curso através do Talmidim Centro de Estudos, um curso de bacharel em Teologia Judaico-Messiânica. O que frisamos nesse curso? Você entender o contexto das Escrituras. Você entender a Escritura dentro do contexto que ela foi escrita. Você que está me ouvindo aí, é o nosso convidado. Você vai estar pagando mensalmente uma quantia até simbólica, R$ 49,90 por mês. E você vai fazer parte desta grade de alunos que tem procurado entender a Escritura dentro do seu contexto. Venha estudar conosco. Seja um bacharel através do Talmidim Centro de Estudos. Que o Eterno te abençoe, em nome de Yeshua. HaMashiach. Shalom haver, shalom haverá, shalom, shalom. Shalom haver, shalom, amigo. Paz, meu amigo. Shalom haverá. Que você esteja em paz, amiga. Shalom haverim. Que vocês, amigos, estejam em paz. Shalom haverot. Em paz, amigas. É o que eu desejo para todos. Shalom. Mas agora, quando eu quero perguntar, como vai você? Como você está se sentindo? Eu pergunto, Ma shlomer, se você for mulher. Ou Ma shlomcha, se você for homem. Olha a palavra shalom aí. Eu não estou querendo dizer como você está. Eu quero saber quando eu digo Ma shlomer ou Ma shlomcha, como vai, como está a sua paz. Porque se a sua paz está bem, o mundo também está bem. Ma shlomer, Ma shlomcha. Abra aí, porção de número 49, Devarim, capítulo 21, verso 10, ao 25, 19. A Haftarah está em Shayahu, Isaías, capítulo 54, do verso 1 ao verso 10. E a Brit Hadashah, Gálatas ou Galutia, capítulo 3, do verso 9 ao 14. Vamos dar uma passadinha aí em Gálatas. O livro de Gálatas, ele é um dos livros um pouco polêmico, vamos dizer assim. E a polêmica é gerada em cima da ausência de conhecimento. A maioria dos estudiosos que utilizam o livro de Gálatas, eles desconhecem a essência, a linguagem utilizada nesse livro. Se nós analisarmos um rabino Shaul, ou Shaul Ashaliach, Shaul emissário, baseado no conhecimento teológico de muitos,
a gente vai considerar que o Shalia, ele é meio problemático. Poderíamos até dizer que ele tinha dupla personalidade, né? Ele tinha problemas. Porque ele escreve alguma coisa no livro de Gálatas, supostamente, e nos outros livros ele escreve outra coisa, principalmente aos romanos. Escreve uma coisa aos romanos e escreveria supostamente outra no livro de Gálatas. Mas isso é dito por falta de conhecimento, ok? O livro de Gálatas, na verdade, você tem que lê-lo com os olhos de um judeu. Se você ler com os olhos de judeu, entendimento judaico, você vai entender o que está sendo dito. Agora, se você abrir este livro com um olhar cristão, e muitas vezes antissemita, aí vai fazer bagunça com esse livro. Infelizmente, nós só temos aí alguns versos para a gente analisar, e apesar desses alguns versos serem assim num ponto muito importante. Verso 9. Verso 9 ao verso 14, né? Só esse pedacinho que a gente vai fazer uma rápida análise. Verso 9 diz assim: Assim os que se apegam à confiança e à fidelidade são abençoados como Abraão, que confiou e foi fiel. Verso 10. Pois todo aquele que confia na guarda legalista dos mandamentos da Torá, vive sob maldição. Porque está escrito: maldito quem não persistir em praticar todas as coisas escritas no rolo da Torá. Outra versão judaica: pois todos os que confiam no legalismo de sua observância da Torá estão debaixo da maldição. Porque escrito está: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da Torá, para fazê-las. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Devarim, capítulo 27, verso 26. Vamos lá. Eu vou fazer uma leitura também, aliás, gostaria que alguém fizesse uma leitura do texto na versão tradicional. Quem tiver uma versão tradicional aí? Só o 26? Não, depois você vai ler o verso 10 também. Versão tradicional que está com ela? Ok. Pode ler o 26, depois vai lá para Gálatas. Maldito seja toda pessoa que não puser em prática as palavras desta lei. E todo o povo pactuará respondendo: Amém. É verdade, assim seja. Maldito que não confirmar as palavras desta Torá, deixando de pô-las em prática. Todo o povo dirá: Amém. Agora vamos lá em Gálatas 3, verso 10, versão tradicional. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porquanto está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos escritos no livro da lei. Porque todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Uma outra porção, eu coloquei aqui duas coisas importantes, vou repeti-las. Opos, nomos e ergos, nomos.
o pôs debaixo da lei e ergos, obras. Obras da lei e debaixo da lei. Duas expressões que o Rabino Shaul vai usar nos seus textos, principalmente no livro de Gálatas. Uma coisa assim a entender é que a palavra ergos nomos, aqui traduzido como obras da lei, é para nós, nosso português, a palavra legalismo. O que seria legalismo? Toda a prática que um sistema religioso coloca sobre os seus adeptos, coloca sobre os seus seguidores, que não esteja escrito na Bíblia. Isso é chamado, no contexto judaico, e aqui dentro do texto bíblico, de ergos nomos, tá? E em alguns casos, o posnomos, tá? Debaixo da lei e obras da lei. Nesse caso aqui em especial, ergos nomos, que quer dizer obras da lei, ou legalismo. Então, todo legalismo, o Rabino Shaul está dizendo aqui, todo aquele que confia no legalismo está debaixo de maldição. É interessante porque esse texto ele é usado, como eu disse aqui, no contexto teológico cristão, para colocar no lugar de obras da lei a Torá. O Rabino Shaul não escreveu legalismo nesse texto, porque não existia uma palavra para dizer legalismo. E como ele é judeu, ele na verdade vai escrever aqui, né, em outra língua, Maaseh a Torá, que é obras da lei. Ou seja, legalismo. Então eu posso traduzir ergos nomos como legalismo. O que é um legalismo? Leis humanas, práticas que têm peso de lei, como se fosse lei, como se fosse o eterno, mas que são coisas de homens. E ainda existe num outro texto, que é no livro de Efésios, nós vamos encontrar ainda uma outra palavra, tá? Que é a palavra dogma. Tá? Infelizmente lá também é traduzido como mandamentos. E a palavra no original são dogmas. Então aqui nós temos uma tradução, ergos nomos, traduzido como obras da lei, e lá nós vamos encontrar dogma traduzida como mandamento. Mas só que dogma também é mandamento de homens. Então, o texto não está falando na primeira parte dele sobre Torá. Está falando sobre mandamentos de homens. E por falta de conhecimento, eles até ensinam o que a Bíblia não está dizendo. E ainda fazem uma bagunça. Porque o texto fica contraditório se você coloca a Torá aqui no meio, na primeira parte. Se você põe Torá como obras da lei, aí eu vou ler o texto da seguinte forma. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque a Torá diz... Espera aí, se a Torá diz... E eu estar debaixo da Torá, eu estou em maldição, para que eu vou usar o que ela diz? E é interessante que a Torá diz o contrário do que ele supostamente diz no início dele. Se eu ponho obras da lei como Torá, aí eu digo, se eu estiver debaixo da Torá, eu estou em maldição. Porque a Torá diz... Maldito todo aquele que não pratica as coisas da Torá. A gente leu lá em Devarim. A Torá vai dizer o contrário. A Torá está dizendo, se você observa mandamentos humanos, você está debaixo de maldição.
Porque a Torá ensina que você tem que cumprir os mandamentos do Eterno. Baruch Hashem? É isso que Gálatas, ou aos Gálatas, está sendo dito. Mas aí vão lá sem conhecimento, pegam um texto, interpretam ele errado. E aí ele próprio se contradiz. Agora põe legalismo no primeiro parte. Maldito todo aquele que está debaixo de legalismo. Que observa legalismo, está debaixo de maldição. É interessante, querido, que a gente encontra em muitos lugares uma série de coisas que tem que fazer. Quando você chega para alguma dessas pessoas e fala assim, escuta, a Torá diz, aí ele diz para você, mas a gente não está debaixo da Torá, a gente não está debaixo da lei, o posnomos. A gente está na graça. Agora é interessante, inclusive hoje eu vou te dar mais um texto aí na Torá, que supostamente o texto vai falar de roupa. E utilizam o texto para falar de roupa. Alguns lugares que a mulher não pode usar calça, não pode usar determinadas roupas, porque são roupas de homem. E aí eles dizem que está escrito aonde? Na Torá. Eu não estou debaixo da Torá, mas naquilo que me interessa, aí eu pego da Torá para fazer legalismo para o povo. Não é assim que funciona? Nós não estamos debaixo da lei. É mesmo? Como é que eu uso Devarim ou Deuteronômio 22:5 para as mulheres? Se Devarim ou Deuteronômio faz parte dos 5 livros da lei. E aí? Nós estamos no Novo Testamento. E por que cita então Malaquias quando fala de dízimo? Porque interessa, né? Não, agora a gente está no Novo Testamento. É mesmo? Que bom então. Por que eu vou citar bênção do Velho Testamento então, se eu estou no Novo? A coisa estreita manifesta um demônio, aí eu chego para ele, abro o Salmo 91 e quero citar para o demônio. Até parece que já não conhece Salmo 91. Até em hebraico. Sei se Salmo 91 expulsa demônio. Né? Mas está debaixo da graça. Estou debaixo da graça. Estou no Novo Testamento, a lei foi abolida, não existe mais lei. Agora a Torá, o Gálatas, aos Gálatas, Rabino Shaul escrevendo, ele está dizendo ao contrário. Ele está dizendo, maldito aquele que observa obras, dogmas, legalismos, ensinamentos de homens. Porque a Torá diz que o homem tem que ouvir a Torá e confirmá-la. Confirmar como? Obedecendo. Confirmar como? Cumprindo. E ele diz, maldito todo aquele que não cumprir. Maldito aquele que não confirmar. Não é assim que está lá no texto? E o povo dirá? E o povo dirá? Amém. Amém. Aí o Rabino Shaul diz isso aqui. Mas eles vão lá e dão um jeitinho no texto, né? E aí ficam perdidos, porque põe Torá em cima com maldição. E a Torá está aí embaixo. E em cima está legalismos, ensinamentos, dogmas, ordenanças de homens. Aquilo que foge da Escritura. Aquilo que não está na palavra. Tudo isso, meu irmão, se você se submeter a isso, você está debaixo de maldição. Mulher não pode. Mulher não pode. É interessante que é só para as mulheres, né? Pobrezinha das irmãs que sofre no meio dessa turma. Porque cai tudo nas costas delas.
A irmã pintou a unha, Jezabel. A irmã passou batom, é Jezabel. Cortou o cabelo, é Jezabel. Maquiou, é Jezabel. Agora, olha que coisa interessante. Adulterar na Bíblia não é Jezabel. Adulterar na palavra, negar na palavra, ensinar contra os mandamentos, não tem nada de Jezabel. E é interessante, é isso que está no livro de Apocalipse. É isso que está no livro de Apocalipse, mas não é dito. Eu tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz, profetiza. Estão ensinando os meus filhos a se prostituírem. Agora, prostituir não é só eu casado procurar uma mulher na rua. Não é só isso que é prostituição, não. Prostituição é eu pegar a palavra do Eterno e colocá-la dentro dos meus parâmetros. Eu estou prostituindo com a palavra. Eu estou adulterando a palavra. Isso também é prática de Jezabel. Então não é só a Jezabel mulher, Jezobel. Né? Tem uns Jezobel também, não é só a Jezabel, não. Adúlteros que adulteram a Escritura para os seus bel prazer, adulteram a palavra para tirar proveito dela, e enganando as pessoas, os indoutos, né? Volta para cá. No livro de Marcos, no capítulo 7, no verso 5 aqui em diante, a gente vê um grande exemplo, onde diz assim: então os fariseus e os mestres da lei questionaram a Yeshua: por qual razão os teus discípulos não andam em conformidade com as tradições dos anciãos, mas tomam o pão com as mãos impuras? Ele, entretanto, lhes afirmou: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, pois assim está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adora. As doutrinas que ensinam não passam de ordenanças humanas. E sim abandonais os mandamentos de Elohim, apegando-vos às tradições dos homens. Amém? Quem está falando isso? Yeshua. E em vão me adoram, ensinando doutrinas de homens. Irmão, está na Escritura. Irmão, que não é tudo que está na Escritura que é Bíblia, não. Principalmente português. Principalmente se você que está usando português. Principalmente se você abre a Bíblia em português, quer ensinar doutrina em português, se você não conhece a língua que ela está escrita. Eu vou te dar um exemplo claro hoje aqui de um texto, que usam para roupa. E é interessante, você já sabe, né? O negócio é complicado. É interessante, mulher não pode usar roupa de homem. Aonde que está o texto? Está lá na Bíblia. Aonde, irmão? Deuteronômio capítulo 22, verso 5. É interessante que Deuteronômio 22, 5 serve para as mulheres, mas Levítico 11 não serve para ninguém, porque é Velho Testamento. Levítico 11 fala de comida. Não, isso é Velho Testamento, não existe mais. Mas Deuteronômio 22, 5 continua valendo. Depois nós vamos analisar esse texto no hebraico, no contexto. Vamos ver se está falando de roupa mesmo. Vamos ver se está falando de calça. Se nem existia calça. Para começar o assunto. Nem existia. E aliás, já adiantando para você, calça foi criado para mulher. E nós, homens, passamos a usá-la também. Amém? Calça é roupa de homem, mulher não pode usar, desde de ser ignorante.
Calça foi criada por mulher. Foi uma rainha que inventou a calça para poder andar a cavalo. Mandou seus alfaiates construir uma peça que virou calça. É essa a história. Deixa quieto. Eu ia te falar outra coisa, mas não vai ser bom não. A origem de mais coisas que gostam de usar, né? Né? Essa turma do paletó, da gravata. Será que já pesquisou a origem da gravata? Quem é que criou ela? Pois é, se pesquisasse, nem usaria também. Fica aí condenando calça. Deixa quieto. Verso 11. É evidente. Volta aqui. Eu estou dizendo que você não pode usar gravata? Não. Eu estou dizendo que tem uma turma que gosta de paletó e gravata e fica condenando os outros, fica apontando dedo para os outros. E como diz a Escritura, né? A trave está igual a trave lá do estádio do Maracanã. De tão, né? Ele está caçando arqueiro no olho das mulheres, porque é só as mulheres que sofrem com essa casta. Vamos lá. Verso 11. É evidente que pelo legalismo ninguém é justificado diante de Elohim, porque o justo viverá da fé. Repete. Vamos lá? Pelo legalismo. Irmão, é incoerente eu pôr aqui lei, Torá. Rabino Shaul dizendo, ninguém é justificado diante do Elohim pela Torá. Se aos romanos ele escreve o seguinte, o homem não é justificado por ouvir a Torá, mas por praticá-la. Como é que ele fala aqui? Põe Torá aqui no texto, do verso 11, e aos romanos ele fala o contrário. Ele é doido? Né? Ele tem problema de... Né? Um dia é uma coisa, outro dia é outra. Como muitos por aí. Né? Mas o texto está falando de Torá? Não, legalismo. Se você praticar coisas legalistas, não pensa você que você vai chegar diante do Eterno e ser justificado porque você fez isso. Você observou isso, observou aquilo, não fez isso, não fez aquilo, tudo legalismo, tudo coisa de humano, tudo coisa da chamada igreja. Minha igreja não deixa, minha igreja não permite. Pois é, se tiver na Torá e a sua igreja não permitir, ok, Baruch Hashem. Se tiver fora da Torá e a sua igreja não permite, e você acha que você vai ser justificado por causa disso, você está enganado. Porque isso é legalismo, saiu da Escritura. Ninguém será justificado em cima disso. Amém? Olha para a irmã aí do seu lado. Diga para ela, você não vai ser justificada. Se você põe brinco, se você põe batom, ou se não põe. Tá? Isso é legalismo. E é interessante, se eu for para a Torá, é o contrário. Se eu chego na Torá, as mulheres usavam, e não era pouco não, era muitas joias. Né? Você que está aí com seu marido do lado, dá um cutucão na costela dele e fala, é joia, viu? Hã? Não, não é bijuteria não. Tinha bijuteria não. Cutuca o seu marido aí e fala, é joia. É? Quando fizeram um bezerro de ouro, as mulheres forneceram material. É? Tinha bijuteria lá no bezerro de ouro. Não é lata no bezerro não, é de ouro. Baruch Hashem. Viu, irmão? Pode dar, né?
Dá uns presentes assim melhorzinho, viu? Vamos voltar para aqui. Ninguém será justificado por legalismo. 12. O legalismo não é baseado em fé, mas no mau uso do texto. O que fizer essas coisas, por elas viverá. Entendido? Volta, vou repetir. Legalismo não é baseado em fé, mas no mau uso do texto. O que fizer essas coisas, por elas viverá. Porque aquelas coisas que estão sendo ditas atrás, é a Torá. Repete. Torá. Vou pegar o texto para você. Levítico 18:5. Que é o texto citado aí pelo Rabino. Levítico. Guardem minhas leis e regras. Se alguém as cumprir, terá vida por meio delas. Eu sou Adonai. Baruch Hashem. Vamos de novo. Guardem minhas leis e regras. Se alguém as cumprir, terá vida. Repete. Vida. Então a Torá, quando você cumpre Torá, você recebe vida. É por isso que existe um povo que está morrendo, doente, porque eles não cumprem, não obedecem, não praticam. E a palavra diz, e é muito clara, aquele que fizer estas coisas, não é legalismo não, é estas coisas que o Eterno ordena, viverá, terá vida por elas. O salmista Davi expressou, a lei de Adonai é perfeita. Alguém diz que não. Mas a Torá diz, a palavra diz, o Tanar diz, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Quando você analisa a vida cristã de um modo geral, você encontra um monte de gente doente de alma. É o que mais você encontra. Morrendo. Até morto. Doente. Por quê? Porque a lei do Senhor não lhes é ensinada, não lhes é dada a Torá, para que eles pratiquem e vivam através dela. Amém? A lei do Senhor é? E? Rabino, mas isso está no Velho Testamento? Então eu te cito o Novo. Você quer novo? Então tá bom. Porque a lei é santa, justa e boa. Se alguém faz bom uso dela. Vamos caminhar. Ora, o legalismo não é baseado na fé. O Mashiach nos resgatou da maldição descrita na Torá, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que os goim viesse a bênção de Avraham em Yeshua a Mashiach, a fim de que nós recebêssemos pela fé a promessa da Ruach. Amém? Baruch Hashem? Caminhemos então. Abra aí a sua Bíblia, no livro, capítulo 21 da Torá. Devarim, versículo 10, ou a partir do verso 10. Deixa aberto aí. A porção de hoje, o título dela é Kitetse. Kitetse significa quando saíres. Quando saíres a... Quando saíres a... Na sua Bíblia está a guerra? Palavra guerra, eu escrevi ali, ó. Milhamá. Milhamá, guerra. A Torá nos ensina que existe três tipos de guerra. Milhemet Rová,
Guerra do dever. O que significa isso? É aquela guerra que o Eterno ordena que o seu povo saia para essa guerra. O Eterno ordenou. Por exemplo, o Eterno fala, quando vocês entrarem na terra, vocês vão apagar a memória de Amaleque. Vocês vão fazer guerra contra eles. Essa é uma guerra do dever. Tá? Milchemet Chová. É uma guerra que o Eterno ordena. Ok? Milchemet Mitzvah, ou Magen, contra aqueles que querem conquistar pela força a nossa terra. Olha para o teu irmão. Diga para ele, Milchemet Magen, guerra de defesa. Meu irmão, quando o inimigo quer te atacar, você faz uma guerra contra ele. Quando ele quer te destruir, você guerreia contra ele. Amém? Agora tem um detalhe. Muitas vezes, a pessoa quer entrar numa guerra que não é dela. Tome cuidado com isso. Tem pessoas que entram em guerras sem serem mandados pelo Eterno, sem estar sendo atacado, né? Ainda tem uma terceira aí, ó, Milhemet Reshut, que é a guerra de expansão, né? É aquela guerra, por exemplo, que o Eterno também ordenou, né? Que tinha povos ali, Israel tinha que expandir, né? O seu território, então eles precisavam guerrear, porque aquele povo estava dentro do que o Eterno tinha dado para Israel. Então, para eles, né, expandirem-se, eles precisavam fazer guerra. Então, são esses 3 tipos de guerra que está na Bíblia. Nas 2 primeiras, todo o povo é convocado. Na terceira, separa algumas pessoas. Entendido? Então, guerra, quando o Eterno manda, quem vai à guerra? Quando o Eterno manda, quem vai? Todo o povo é convocado. Todo o povo guerreiro. Entendam bem, né? Tem aqueles que não vão para a guerra, por exemplo, as mulheres, né? Nós vamos até ver isso depois, né? Guerra de defesa, estão nos atacando. Quem é convocado? Todo mundo é convocado. Amém? Agora vamos passar isso para o espiritual. Guerra que o Eterno nos manda. Por exemplo, toda vez que você se posiciona para você obedecer aos mandamentos do Eterno, você entra em uma guerra. Você entra numa batalha. E eu vou te contar uma coisa triste até. Quando você se posiciona para obediência, você vai encontrar até crente que vira seu inimigo. Irmão, é triste eu falar isso aqui. O camarada do outro lado se diz filho do Eterno, filho de Deus, como dizem. Se dizem seguidores de Yeshua. Aí você chega para ele e fala, eu não faço isso porque está na Bíblia. Ele vira seu inimigo. Você fala para ele que você tem que guardar o sábado porque a Escritura diz, é seu inimigo. Mas que Deus que ele serve? Que Deus é esse que está seguindo, se a palavra do Eterno? E eu vou te dar uma coisa muito, muito triste até. Vira para você e diz, eu amo a Deus. Será que conhece Bíblia? 1 João capítulo 5 diz assim, amar a Deus significa guardar os seus mandamentos. Será que já leram isso? Porque você vira para a pessoa e fala, eu guardo o sábado, porque está na Bíblia. Ele é seu inimigo. E é cristão, é crente, é pastor. Que Deus que está servindo? Se eu estou dizendo que o Deus que eu sirvo me ordena, me fala, me manda, Ele dá 10 mandamentos. Não é bem 10, né? Mas lá são chamados, conhecidos. 10 mandamentos. Num deles está lá. O quê? Aí um sistema, desculpe a expressão, satânico, modificou as palavras do Eterno.
E tem um texto escrito lá no texto está escrito que o Eterno escreveu com o seu dedo, escrito com o dedo, na pedra. Né? Isso aqui que a gente fez é granito. Eu vou morrer, nós vamos morrer, né? 250 gerações depois de nós. Isso aqui, se alguém não vier aqui destruir, se deixar, pode pôr no tempo lá. Vai passar, vai passar, vai passar, vai passar e vai continuar. E assim o Eterno fez. Ele escreve com o seu na pedra. E no texto ele não pôs domingo. Tem 7º dia lá, como domingo tem. O que ele fala? Lembra-te do dia de Shabat, para o santificar. Isso é o que o Eterno fala. Um sistema satânico foi lá e modificou, e disse, guardai domingos e festas, e tem um grupo atrás deles. E já não é quarto mais, é sexto. Né? Modificam. E vai uma turma de gente atrás. Agora, o que o Eterno diz? O que ele realmente fala? É porque na época não tinha argamassa, não tinha massa plástica. Então, enquanto não tinha massa plástica, eles mantiveram a pedra, como está aqui, né? Escrito Shabat. E depois que inventou a massa plástica, eles foram lá no Shabat, passou massa plástica, lixou, jogou uma tinta em cima, veio e escreveu domingo. E é isso que estão seguindo hoje. E ainda vão em cima de uma conversa de que Yeshua ressuscitou no domingo. Nem isso conhece. Porque não conhece calendário judaico. Nem isso tem conhecimento. E ainda põe Yeshua morrendo sexta e ressuscitando domingo. Por isso nós temos que guardar domingo. Né? Mais ignorância. É interessante nós ressaltarmos que o mandamento diz para que nós lembrássemos. E lembrar, nós só podemos lembrar de algo que já nos foi dito, né? É porque no Devarim, né, o texto é citado no livro de Shemot, depois em Devarim. Se você ir lá nos dois, um é lembra, e no outro é guarda. Lembrar e guardar. Por isso a gente celebra o Shabat até com 2 velas, né? Lembrar e guardar. Mas bem observado. Como é que me manda lembrar de uma coisa que nunca me foi dito? Quem recebeu o Shabat e passou para as gerações posteriores? Adão. Ai, irmão, o sábado é da lei, o sábado é da humanidade. Quem foi dado para Adão, lá no Éden. Por isso que o Eterno falou, lembra-te. Depois ele diz, guarda. Né? Baruch Hashem. 3 guerras. Primeira guerra, dever, o Eterno mandou. Segunda guerra, defesa. Querem nos destruir, nós vamos guerrear. E terceira, nós queremos expandir o território, nós vamos sair à guerra. Passando para o espiritual. Você se torna um observante da Torá, você entra numa guerra. Guerra por causa dos mandamentos do Eterno. Você vai guerrear contra a sua casa, você vai guerrear contra a sua família, contra os seus chamados entes queridos, contra aqueles que se dizem crentes, irmãos. Eles entram em guerra contra você, porque você diz que você está observando os mandamentos. Irmão, eu não entendo. Eu falo isso de coração. Como é que a pessoa diz que tem o Eterno e ele se torna o teu inimigo porque você quer obedecer? É esquisito. Você quer obedecer. Em vez dele chegar para você e falar, ô irmão, que bom.
Eu não consigo, não. Mas você vai tentar, que o Eterno te dê força para você cumprir, porque é isso que a Bíblia te diz, você tem que obedecer. Bênção vem através da obediência. Agora a pessoa, ele está em rebelião, ele está contra a palavra, mas você tem que ficar junto com ele. Se você não estiver junto com ele, você é inimigo. Mesmo você virando e dizendo, não, eu quero é obedecer. Eu quero obedecer tudo que está na palavra. Vamos caminhar. 21, verso 10. Quando saíres à guerra contra os teus inimigos, e Adonai, o teu Elohim, os entregar a você, e fizer deles prisioneiros, quando um de vocês vir uma mulher que lhes agrade entre os prisioneiros, e se sentir atraído por ela, e desejar que seja sua mulher. Verso 12. Leve-a para casa, onde ela raspará a cabeça. Aí tem uma expressão, cortará a unha e retirará as roupas de prisioneira. Ela permanecerá em sua casa, chorando pelo pai e pela mãe durante um mês inteiro. Depois disso, esse homem poderá manter relações sexuais com ela e ser o seu marido, e ela será sua mulher. Vamos na sequência, né? E vamos entender o que o Eterno está dizendo aqui. Primeira pergunta a se fazer é, por que o Eterno permitiu isso? Por que o Eterno permite determinadas coisas? Primeiro detalhe, o homem, ser humano, ele tem uma coisa nele chamada Yetzer Hará. O que significa isso? Inclinação para o mal. Ele tem uma tendência a praticar o que é errado e a praticar o que não é ordenado pelo Eterno. E o que é ordenado não pratica. Yetzer Hará. Então o Eterno, ele dá aqui uma organização, não quer dizer que ele era o desejo dele. Ele não queria isso. Até pelo fato que, quando Israel é uma nação, um povo, não tem mulher dentro da nação para que o judeu case. Ele sai para uma guerra e vai tomar mulher lá para fazer dela sua esposa. Então o Eterno, ele organiza a coisa, para que não fizessem o trem, bagunçado. Deixa eu só pegar um ganchinho aqui, aproveitando um ganchinho. Yeshua, um certo dia, falou de uma outra coisa, que é separação. Aqui está falando de ajuntar, mas tem uma outra palavra sobre separar. A pergunta de Yeshua, eles usam a pergunta para fazer também, inverter a situação. Yeshua diz assim, não é assim desde o princípio. Irmão, o Eterno quer que o homem case e se separe? Não é esse projeto do Eterno. O próprio Yeshua falou, por causa da dureza de coração. Aí ele organiza a coisa. Então, já que você vai separar, faz assim, assim, assim. Pronto. Mas é o projeto do Eterno? Não. Entendido? Então, igual o caso aqui. É projeto do Eterno que o homem tenha 2, 3 esposas? Não. E é o caso que nós vamos ver aqui, isso aqui. Então, primeira coisa, olha lá. Eu digo o seguinte, você vai, aqui na versão que a gente leu, você vai, leva a sua casa, onde ela raspará a cabeça, raspar a cabeça, depois, aí na sua Bíblia está, cortar as unhas, na versão original é deixar a unha, tá? Deixar a unha crescer. Rabino, mulher de unha grande, fica até bonito quando você tem manicure, porque senão vira um bicho, Tem manicure, vai lá, pinta bonitinho, aí fica bonito. Agora, uma outra pergunta, que eu acho que não está aqui no texto, é, esta mulher, ela vai ficar onde? Não está aí, não.
Você vai dar para ela um quartinho de hóspede lá para ela dormir? Não. Ela vai ficar no chão. Ela vai dormir no chão. Você vai estender para ela alguma coisa no chão, ela vai ficar lá. Né? E é lá que ela vai passar 30, olha lá. Ela vai chorar durante, né? Durante um mês inteiro, né? 30 dias, só para você referenciar aí. O calendário judaico é menos. Ok? Tirar o vestido do cativeiro. O que significa isso? Quando saíam para a guerra, as mulheres do outro povo, elas se adornavam, se vestiam toda, né? Por quê? Porque se o povo perdesse a guerra, os homens iam olhar para as mulheres e falar, não, mas que coisa linda. Aquela coisa que eu tenho em casa, não é, né? Coisa linda essa aqui, vou levar para casa, né? Mas aí entra um detalhe, se adornou, se preparou, com vestidos, entendeu? É por isso que o texto diz assim, tira o vestido do cativeiro. Ou seja, aquele vestido que ela foi com ele, tira ele fora, veste ela de saco. Dá um saco para ela vestir. Assentar no chão, aí ó. E vai chorar. Irmão, presta atenção. O camarada sai de manhã, está no chão chorando. Sem pintura, vestido de saco, sem cabelo, a unha só crescendo, e detalhe, não tem higiene, né? Vai ficar no chão lá, vai beber água no chão. E o chão, querido, no contexto aqui, não é isso aqui, né? Granitina, não tem isso não, é chão. Terra batida, nada. Porque se o povo está no deserto, aonde chegou, aquilo mesmo. Não, que porcelanado. Tem disso não. Sai de manhã, essa mulher está lá desse jeito, chorando e tudo mais. Volta à tarde, a mulher está lá do mesmo jeito, chorando. Aí a pergunta, por que o Eterno manda fazer isso? Exatamente para o homem não ser guiado pelos olhos. Espera aí, você quer casar com ela? Depois de 30 dias, você vai olhar para ela e falar, é isso mesmo que você quer? Aí já cresceu unha, cabelo mais ou menos, né? Vestido de saco sentado no chão, né? Vocês lembram que existe, nós estamos num contexto bíblico, você sabe que a mulher de 30 em 30 aproximadamente, né? Ainda tem alguma coisa? Vamos ter detalhes aí não, né? Você imagina isso lá no chão, de qualquer jeito. Imagina como é que essa tenda fica. É isso que o Eterno está dizendo. Ó, é com isso que você quer casar? É isso que você tomou e trocou uma judia? Você trocou uma do povo por causa disso? Aí o Eterno conclui lá no verso. Se mesmo assim você olhar e é isso mesmo que você quer, né? Então, você vai fazer o seguinte. Retirará as roupas de... Não, volta, já na sequência. Poderá, aí sim você vai tomá-la, né? Agora, dentro de 30 dias você viu aquilo lá e perdeu o interesse, o que o Eterno te manda fazer? Né? Você não pode vendê-la, não pode negociar com ela como se fosse uma escrava, porque isso que você fez com ela é uma humilhação. Então o Eterno diz o seguinte, ó, será, deixa eu ler aqui, no caso de perder o interesse por ela, ele a deixará partir. Se ela quiser, mas não poderá vendê-la, nem tratá-la como escrava, pois ele a humilhou. Então, ó, olha lá, né? Será que se não te contentares dela, deixarás ir da sua vontade, mas de modo algum a venderás
por dinheiro, nem a tratarás como escrava, pois a tens humilhado. Ok? Ela já está, né, num estado de abandono, né, foi humilhada, não pode ser vendida, deverá ser deixada livre. Ok? Agora deixa eu peguei uma palavrinha ali, que é a palavra, olha lá, pobre, humilde. Ani. Deixa eu apagar aqui. Ani. Como é que é eu em hebraico? Ani. Ani e ani. Ani e ani. Este ani aqui é eu, mas fala ani também. Esse ani aqui é, olha lá, pobre, humilde e fraco, né? Inita, humilhado, vem da palavra ani, né? Pobre, humilde, tá? E enut, também vem da mesma raiz, aflição. Ok? Rabino, o que isso quer nos dizer? Né? A língua hebraica, o rei Davi, ele expressou isso aí. Ó. Ani, ani. Eu sou pobre, fraco, mas o Senhor cuida de mim. Ok? Né? Expressa-se da mesma forma. Então, isso é interessante, porque na língua hebraica você fala ani, você pode estar dizendo uma coisa, pode estar dizendo outra. Depende da frase também, né? Mas é uma coisa interessante para você, porque na língua grega é ego, né? E ego, o que significa ego? Eu. E o ego no grego, normalmente a gente tem umas palavras usadas com ego que são até deprimentes, né? Egoísta, egocêntrico, né? É o ego, é o eu no destaque. Na língua hebraica, você fala ani, você pode estar dizendo duas coisas. Você pode estar dizendo eu, mas pode dizer pobre, humilde e fraco. Amém? Né? Mas voltando aqui para o texto, você, né, se pegou a mulher, humilhou ela, não mais quer tomá-la como esposa. Uma coisa interessante que está aqui no texto, tá? Eu vou até voltar aqui um pouquinho antes, que eu vou te dar uma coisa no verso 14 aí. Verso 14. Não. 13. A tradução diz assim, depois disso estará com ela, essa versão tá, estará com ela, e será seu marido, e ela será sua, Isha, olha lá em hebraico, né? Le Isha, ela será, Verraiá, Verraietá, e será, Lechá para ti, Le Isha, para esposa. Né? A tradução ficou para mulher. Né? Aí está, será tua mulher. Então a palavra Isha, se você até pegar lá, né, que diz assim, e tu será para ela, estarás com ela, e será o seu, bem que está na tua Bíblia? Marido, né? Se você pegar lá em hebraico, a palavra é Baal. Ó. Baal. Ué, mas Baal não é Senhor? Sim. Mas lá a tradução, ó. O vealetá, né? Ah lá, a palavra Baal lá dentro, ó. Né? Baal significa marido também. Baal também é Senhor. Né? É por isso que interpretaram um texto errado quando diz que Sara chamava Abraão de Senhor.
né? Sara chamava Abraão de Baali, quer dizer meu marido. Entendeu? É normal a esposa poder dirigir ao seu marido como meu marido, né? Ou Baali, né? E já mulher, Ixá. Só que Ixá pode ser mulher e pode ser também esposa. A palavra serve para as duas coisas, né? Ixá, a ideia de Ixá, exatamente também esposa. Ok? Então agora, deixa eu caminhar aqui mais um pouquinho. Bom, aí na sequência, tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte: será no dia em que fizer herdar seus filhos, o que tiver não poderá dar a primogênita ao filho da amada, preferindo ao filho da desprezada, que é primogênito. Mas ao filho da desprezada reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver, porquanto aquele é o princípio da tua força. O direito da primogenitura é dele. Baruch Hashem. Agora deixa eu te falar uma coisa, e muito interessante. O que ele está falando aqui de mulher desprezada? Lembra que na sequência a gente acabou de ler sobre uma mulher que tomou aonde? Na guerra. Pode ser que ele tome uma mulher na guerra, e uma razão pela qual ele toma uma mulher na guerra é que a esposa não tenha filho. Então ele sai para uma guerra e encontra lá uma mulher, aparência bonita, né? Vestiu, se adornou e tudo mais, né? E ele toma aquela mulher, fala, vou levar mais uma, né? E vão ver, porque a minha não gera filhos. Então, vou arrumar mais uma esposa para me gerar filhos. Só que pode acontecer que, como a gente já viu na Bíblia acontecer, pode ser que essa mulher gere um filho, e esse filho seja o primogênito. E na sequência, a outra também tenha filhos. Aí ele pegou aquela mulher somente para um propósito, que era gerar filho, e aquela mulher vai ser desprezada. Entendeu? Ah, eu queria uma outra mulher para ter filho, mas a minha agora também tem filho, então, né? E eu gostava, ou eu amava essa esposa, né? Mas no contexto bíblico, filho é muito importante, né? É o caso lá que você tem, né? Até na Bíblia lá falando de Jacó, né? Então podia acontecer. E aí o Eterno diz o seguinte: essa mulher vai ser agora desprezada porque a outra gerou filho? Não. Ela gerou primeiro? Gerou. O filho que nasceu é seu primogênito. Na hora de repartir herança, é dele, mesmo sendo ela uma mulher, né, convertida, vamos dizer assim. Entendido? É esse o contexto aí, no qual, né? E aí, eu coloquei até a palavra primogenitura lá, Bechorá, tá? Direito de primogenitura. O primogênito, ele tinha aí alguns detalhes interessantes, né? Primeiro, Êxodo 22, 29. Ele é consagrado ao Eterno. Segundo, Devarim, que a gente está vendo aí agora, ele tem porção dobrada. E terceiro, se acontecer, esse primogênito for de um rei, ele é o sucessor do rei. Entendido? Então, no trono, o rei vai assumir o seu primogênito. Entendido? Eu coloquei uma observação ali, ó, de acordo com a tradição judaica, a ausência do pai na casa, tá? Na ausência do pai, o primogênito só poderia deixar a casa quando o filho mais jovem atingisse a maioridade. Tá? Isso é um detalhe interessante. Por quê? Porque se você observar a vida de Yeshua, ele começa o seu ministério com aproximadamente 30 anos. A pergunta a se fazer é, por que 30 anos? Alguém vai dizer para você que é o seguinte: não, irmão, ele começa 30 anos, é porque com 30 anos o sacerdote ia oficiar, e ele é sacerdote. Mentira, não tem isso na Bíblia. Pelo contrário, a Bíblia diz o seguinte, que Yeshua na terra não sacerdote seria.
Então não tem nada a ver com o sacerdócio. Né? Ah, Yeshua é sacerdote? Não. Yeshua é sumo sacerdote. Está lá em Hebreus. Ele assume uma posição, né, mais elevada. E também não é no reino físico, é lá na eternidade. Ele assumiu uma posição gloriosa lá em cima. Agora um detalhe interessante. Então por que ele começa o seu ministério com 30 anos? Porque ele é primogênito. E a sua irmã ou irmão mais jovem tem que ser de maior para ele poder sair de casa. Enquanto isso, ele tem que cuidar da casa, da sua mãe, etc. Ele assume o lugar do pai. Amém? É como se ele fosse o pai da casa. Baruch Hashem. Abre um parênteses aqui, né? Nosso tempo é muito curto, mas deixa eu te dar mais uma informação, que é muito séria. No meio cristão, nós temos um problema sério, que é, de novo, feito por falta de entendimento. No meio cristão é muito comum se apresentar crianças. E se você perguntar para qualquer cristão por que ele apresenta o seu filho ou apresentou a sua filha, qual que é a referência que ele vai te dar para isso? O que ele vai dizer para você? Yeshua, ou né, no mundo cristão, Jesus foi apresentado. A gente está apresentando. Por isso que a gente apresenta a criança. É umas coisas que são feitas, irmão, sem conhecimento, sem entendimento, e também não examinam a Escritura. E às vezes a liderança também não sabe, né? Na maioria das vezes não sabe. É uma incoerência que se vê. O povo vira para você e fala assim: nós estamos debaixo da graça. Nós não estamos debaixo da lei. Aí tá. Existe na Bíblia que Yeshua foi apresentado? Tem um contexto que vai falar algo semelhante. Mas pegaram o menino, levaram lá, nós viemos consagrar. Inclusive, se você pegar no texto lá, tem um comentário lá que está entre parênteses. Parênteses significa comentário, não existe aqui na Bíblia. Abre aí, só para concluir a fala. Bessorá de Lucas, capítulo 1. Vamos lá. 2? Dois. 2:22. 2:22, eu já vou te dar uma ajuda aí. 22 diz assim: ao chegar o tempo da purificação deles, está sendo a sua Bíblia, né? Meu irmão, não existe isso na Bíblia. Não existe isso na Bíblia, não. Ao chegar o tempo da purificação dela, a mulher ficará 33 dias no seu estado de nidá. A mulher está impura, não é eles, o menino tem nada com isso. Sua Bíblia está traduzida errada. Pode conferir aí, e pode arriscar se você quiser. Cumprindo-se o dia da purificação dela. 7 dias, 8ª circuncisão. E a mulher ficará mais, sendo macho, 33 dias. Isso é o período da purificação. Cumprindo-se os dias da purificação dela. Isso é Torá. Agora presta atenção. 23. Olha se na sua Bíblia está aí um parênteses. Agora olha o que está dentro do parênteses. Como está escrito na Torá de Adonai. Todo primogênito do sexo deve ser
Não existe isso na Bíblia. Presta atenção naquele texto que eu te dei, Êxodo 22, 29. Eu vou voltar lá. Êxodo 22, verso 29. O problema tem um problema de versículo aí na sua Bíblia. Mas tudo bem, vou ler o 2 então, tá? 28, acho que na sua Bíblia está 29. Você não deve adiar a oferta da sua colheita de grãos, azeite de oliva ou vinho. Dê-me o primogênito de seus. Faça o mesmo com seu boi, com a sua ovelha, a cria, deve permanecer com a mãe por 7 dias. 8º dia você dará. Amém? Meu irmão, olha o comentário. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Tem isso na Bíblia? Não. O primogênito não é consagrado, não. O primogênito nasce consagrado. Você não vai consagrá-lo, não. Todo primogênito é consagrado. Entendido? Todo. Não é que eu vou levá-lo para ser consagrado. Não é que eu vou apresentá-lo para consagrar. Não existe isso na Bíblia. Ah, se eu não apresentar, então não é consagrado. Não existe isso. Todo primogênito ele é do Senhor. Olha o comentário que está aí na sua Bíblia. Agora deixa eu concluir essa conversa. Se você continuar lendo, está escrito assim: e para cumprir, e para fazer o pagamento conforme a Torá do Eterno. Não é isso que está na sequência? Conforme a Torá. Aí eu uso o texto para consagrar a criança. Primeiro, o texto está falando de primogênito, consagra todo mundo. Segundo, quero usar o texto para falar que tem que consagrar a criança. Não existe isso na Bíblia. Um primogênito é consagrado. Depois, mais na frente, o Eterno chega e pega a tribo de Levi e fala: povo de Israel, no lugar dos seus primogênitos, porque o primogênito, o Eterno iria pegá-lo para ele, ele iria fazer o serviço do Eterno, ele seria entregue, todos os primogênitos. Aí o que o Eterno fala com Israel? Fala: vou fazer uma coisa, vou pegar a tribo de Levi, e ela vai ser para mim o primogênito. Em vez de vocês me dar os seus primogênitos, eu vou assumir a tribo, vou pegar a tribo de Levi. E aí o que vocês vão fazer então com o seu primogênito? Resgatá-lo, pagar o resgate. Então, é isso que está acontecendo. Yeshua está sendo levado, porque ele já é consagrado, mas é para pagar o resgate, que em hebraico é o Pidyon Rabén. Se faz isso com todo primogênito macho, não tem fêmea, não tem mulher nessa história. Ah, vamos apresentar a criança. Isso é catolicismo romano. Porque batizava criança, aí saiu do catolicismo, mudou, nós não batizamos mais criança, mas a gente apresenta. Não existe isso na Bíblia. Não existe apresentar criança na Bíblia, não. Ah, não, porque Jesus foi apresentado. Irmão, vai estudar a Bíblia, vai observar com o texto. O texto está dizendo, ele foi levado para ser resgatado conforme a lei de Moisés, conforme a Torá. Aí diz que não observa a lei e quer apresentar a criança conforme a lei. Ué. E 21 fala que ele foi circuncidado com o 8º dia. Aí não circuncida. Baruch Hashem. Falta de conhecimento. Todo primogênito recebe porção. Tá, observa aquele mapinha ali. Quando o Eterno gerou uma nação para Abraão, através de Isaac, quem é o primogênito de Abraão?
Quem é o primogênito de Abraão? O Ismael tem direito na primogenitura? Tem. Tem herança? Tem. Eu fiz uma observação ali para você naquele mapa. Observa aqueles losangos lá escrito. Direito do primogênito, Ismael. Eu coloquei algum dos países árabes ao redor de Israel. Lá em cima, começando lá em cima. Turquia, Síria, Iraque, direita, Irã, Afeganistão, mais embaixo, Paquistão, embaixo, Arábia Saudita, Jordânia e cá à esquerda embaixo, Egito. Agora pega ali a proporção. Israel tem 20 mil quilômetros quadrados. Os árabes têm 20 milhões de quilômetros quadrados. Meu irmão, agora você vai me fazer me responde uma pergunta. Eu tenho aproximadamente, vamos fazer uma continha básica. 20 mil quilômetros, 20 milhões de quilômetros. 10% de 20 milhões equivale a quanto? 10% de 20 milhões. 2 milhões. 10%. 1% de 20 milhões. 200 mil. 1%. Nós vamos andar com a casa agora mais para a direita. Ou melhor, andar com a vírgula para a direita. 0,1%. 0,1% de 20 milhões. Equivale a 20 mil. 0,1%. Olha para o teu irmão e diga. Israel tem 0,1% das terras que os árabes têm. E eles ainda querem a nossa terra. Olha o tanto de terra que tem em volta ali. Ó. É tudo deles. Vocês estão me entendendo? Agora você entende uma coisa que nós vimos lá no início, chamada guerra? Meu irmão, eu tenho 0,1, eu faço parte de 0,1% de terra, que nós temos como judeu. Os árabes têm 20 milhões de quilômetros quadrados de terra. E eles querem o 0,1% que nós temos. Vocês estão me entendendo? Aí você já sabe o que tem que dar para a turma, né? Eu vou falar aqui não. Na sequência aí, nós vamos encontrar o Eterno falando sobre o filho rebelde, né? O filho rebelde tinha que ser morto. Olha para o teu irmão aí e diga, filho rebelde tem que ser morto. O mundo que nós estamos vivendo é porque não se tem paz. Ou os pais, muitas vezes, fazem vista grossa. Né? Muitos filhos que começam a aprontar desde cedo, a mãe passando a mão na cabeça, a mãe, né, encobrindo, a mãe fazendo, né, e vira o que se tem hoje. A Bíblia diz, filho rebelde, inclusive a Bíblia lá, filho rebelde contumaz, né? Quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedecer à voz do seu pai e à voz da sua mãe, e castigando eles, lhes não der ouvido, faz o quê? Todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra, e tirarás o mal do meio de ti, e todo Israel ouvirá, e... Irmão, todos... O que tem acontecido com a nossa geração? De vez em quando a gente vê umas coisas na televisão que é duro. É triste. Eu quero justiça, matar o meu anjinho.
Ah, Rabino, você fala isso porque você não é mãe. Nem se fosse mãe, pela Torá, meu irmão. Filho rebelde, quanto mais que não escuta, tem que ser morto. Não é o Rabino que está falando, não. É o Eterno que falou. E o texto ainda diz lá, para que os outros escutem isso e tenham temor. Ó, aqui o negócio é o seguinte: se a gente for rebelde, se a gente não ouvir a voz da mãe, não ouvir a voz do pai, eles matam a gente. Então vamos obedecer. Aí você encontra filho que está fazendo o que com o pai? Está fazendo o que com a mãe? Esses dias para trás, escutei no jornal um trem que eu fiquei abismado. O camarada encheu, né, a cabeça de droga lá, chegou em casa, estuprou a mãe. Vocês ouviram isso? Não, e a mãe o quê? Quantos anos tinha a mãe? Mano. Ah, Rabino, você está defendendo pena de morte? Não, a Bíblia já disse que tem pena de morte. Eu não. Eu só estou defendendo a Bíblia. O camarada desse tinha que ser levado para a Praça 7 e executado lá. Esse e outros, né? Esse e outros por aí. Outros criminosos por aí. Executa, leva para a Praça 7, executa tudo lá para você ver, se não diminui. Porque tem uns crimes, irmão, que... Ah, Rabino, e a misericórdia? Que misericórdia que ele usou com a mãe? O Eterno disse, eu uso de misericórdia com quem eu quiser. Quiser. Então tem que merecer a misericórdia para receber misericórdia. Tem que ter, né? Porque senão não é assim também, não. Amém? A Bíblia diz o seguinte: o camarada tirou a vida. O que está escrito na Torá? Tirou a vida, terá a sua vida tirada. É claro, meu irmão, que a Torá é linda. Tem lá aqueles casos que houve, que é um acidente, aconteceu lá um imprevisto e matou alguém. Tudo está na Torá explicadinho, bonitinho. Ó, tirou, ó, vingador de sangue não pode tocar nele, porque foi um acidente. Aconteceu um acidente. A Torá já está falando disso. Não é que a pessoa tinha intenção, ó, outra história. Os rapazinhos com 12, com 13 anos, está matando o rino. Por que fazem isso? Impunidade. Né? Agora a Torá ensina. Olha lá o que a Torá está dizendo. Mas não se observa a Torá, né? Eu vou acelerar aqui. E eu falar um pouquinho mais desse camarada. Devolução de objetos. Isso aqui é uma coisa que os irmãos às vezes têm dúvida. Se alguém encontrar um objeto perdido, é mitzvah devolvê-lo ao proprietário. Amém? Contudo, se o objeto vale menos que uma perutá, cerca de 10 centavos de real, não é necessário devolvê-lo. Por que eles chegaram nessa conclusão? Porque às vezes, imagina você encontrar uma coisa que vale menos que 10 centavos. Aí você vai procurar o dono daquilo. Né? A pessoa vai chegar para você e vai, não, isso aí não vale nada, não. Aí você tem aquele trabalhão todo. Então, deixa para lá. Não é necessário. Olha o detalhe. Também não é necessário ou não é preciso devolver algo que o dono não possa identificar. Irmão, perdi uma nota de 100. Achou-se uma nota de 100. É minha. É. Me prova que ela é minha. Está escrito R$100 nela. É meio de identificar a nota? Não é? Irmão, eu perdi uma nota de 100 e eu escrevi meu nome nela. Ah, não, a sua. Então essa aqui é a sua, está escrito seu nome aqui mesmo. Né? Entenderam?
Né? O que a Torá nos ensina? Você deve devolver, o que você achou, você deve devolver. Porém, você vai devolver algo que o dono não pode identificar. E é claro, meu irmão, nós estamos falando aqui, por exemplo, do dinheiro. Se você acha uma carteira, tem identidade da pessoa lá dentro, você tem um dono. O dono está identificado. Eu vou devolver a carteira, mas tinha R$500 lá dentro, dinheiro eu vou guardar, né? É uma bênção de Adonai para a minha vida. Seu ladrão. Não, é uma provisão de Adonai para mim, provisão do capeta. Não vai não, que você está roubando. Estava orando para isso, achei a carteira. Vai não, que é o diabo te testando. Tem como identificar? Não importa. Rabino, era 1 milhão, devolve 1 milhão. Tem como identificar? Entendeu? Não te pertence. Né? Olha lá. Você encontra a nota de 100 no chão. Todas as notas de 100 se parecem. Né? E o dono? Provavelmente não a reconheceria. Você chega com 2 notas de 100, fala, você perdeu uma de 100, qual dessas 2? Né? Não tem jeito dele identificar, então não tem como. Né? Pode até devolver, né? De repente seja, mas... Entendido? Vamos lá, vou acelerar isso aqui. Querido, tem um outro mandamento nessa porção, que é ajudar um judeu a carregar seu animal. Presta atenção nisso aqui é muito interessante. Rabino, a gente não usa animal. Mas o texto, a essência do texto era o quê? É você ajudar o seu irmão, ser ajudado. O seu irmão está com uma dificuldade, por exemplo, né, tem um caso ali, se uma pessoa está viajando por uma estrada, percebe um companheiro judeu cujo animal arriou. O animal está carregado com a carga. E esse animal cansado arria sobre a carga. O que você vai fazer? Vai lá ajudar o seu companheiro, tirar a carga do animal. Né? Se o teu irmão pedir para você ajudar ele a carregar um animal, você ajuda ele a carregar um animal. Agora tem um detalhe interessante, olha aqui. Mas sim, né? Aqui, devido a pesar a carga de suas costas, ela não deve continuar a viagem, mas sim parar e ajudar o proprietário a descarregar o fardo que está sobre o animal. Também é uma mitzvah ajudar um judeu a carregar seu animal. Não somos obrigados a fazer todo o trabalho sozinho. Né? Irmão, estou precisando carregar o meu animal. Irmão, eu te ajudo. Beleza. Né? Aqui, enquanto você carrega o meu animal, eu vou ali tomar um suquinho, um refrigerante. Porque tem uns irmãos que é assim. Né? Irmão, eu estou precisando estou com a parede lá para me rebocar. Você podia ir lá em casa para você rebocar para mim. Você é irmão pedreiro, né? Aí chega o irmão, está lá rebocando a parede, ele põe os pés para cima no sofá. O irmão sabe que você trabalha até bem. Cara de pau, né? Espera aí, o irmão vai te ajudar. Põe as pernas para cima e... irmão, você trabalha até bem. Quando tiver outra parede aqui, vou te chamar de novo, viu? Agora, presta atenção com relação ao animal. Porém, se ele se recusar a ajudar, a descarregar, precisamos fazer essa tarefa sozinho. Mas por que eu tenho que fazer a tarefa sozinho? Não por causa do irmão, mas por causa do animal. O animal ali que precisa de você. Entendeu? Já que o animal está sentindo desconforto e sofrendo, devemos fazer de tudo para evitar tsa'ar bale ra'im, ou seja, causar o sofrimento a um ser vivo. Neste caso, contudo, pode-se exigir pagamento por esse trabalho. Você não quer ajudar? Não? Não, beleza, eu vou tirar aqui a carga do seu animal. Tirei, beleza. Muito obrigado, não, é R$100.
E vai pagando logo. Entendeu? Né? Como diz o ditado, é um folgado quer usar você? Não, aí você recebe. Aí você pode cobrar. Amém? Vou acelerar aqui. Pronto, cheguei aqui. Esse aqui eu vou concluir com esse assunto. Um judeu, vestimentas apropriadas. Um homem judeu não pode vestir trajes ou joias normalmente utilizado por mulheres. E uma mulher não pode usar roupas masculinas. Agora vamos entender esse contexto. A Torá quer que respeitemos e preservemos a distinção que Elohim criou entre os sexos. A proibição impede um homem de vestir-se como mulher. Entendido isso? O que está sendo proibido? Um homem vestir-se como mulher. Tá. A fim de misturar-se com mulheres. E vice-versa. A mulher não pode vestir roupa de homem para se misturar com os homens. Entendeu a questão? Ah, Rabino, eu estou de calça, a mulher está de calça. A mulher não pode usar, porque a calça é de homem. Não tem isso na Bíblia. No contexto bíblico, nem tinha calça. Né? Se eu fosse falar de calça, calças. A calça de homem é a mesma calça de mulher? Mesmo nos dias atuais? Não. Mulher vai usar. Agora tem homem aí querendo usar calça de mulher. Aí você já sabe da história. Isso é outra conversa. Porque quer parecer mulher. Outra conversa. Né? Calça de homem é um tipo de calça. Calça de mulher, outro tipo de calça. Né? Ah, mas é tudo, tem um lugar de enfiar as pernas. É claro, é calça. Isso serão iguais. Né? A calça de mulher vai ter, como é que as mulheres põem aí, né? Strass, né? Que mais, irmã? Cos alto, cos baixo, tempo atrás, né? Bordado, florzinha. Aqui, alguém falou do gavião, né? Gavião na calça de homem, diferente da calça de mulher, né? Tem esses detalhes aí. Ou seja, então calça de mulher é calça de... E calça de homem é calça de homem. Né? Ah, irmão, a Bíblia diz que mulher não pode vestir calça de homem. Não pode mesmo não, irmão. Mulher tem que vestir a calça de mulher. Né? Agora, vamos ver o texto. Não haverá traje de homem na mulher, e nem vestirá o homem roupa de mulher. Porque qualquer que faz isso, abominação é ao Senhor, o teu Elohim. Agora, olha como é que essa tradução ficou. Não haverá... Lo irie keli gever al isha. Velo... Ilevash gever shmilat isha ki toavat Adonai. Lo irie, não haverá. Keli gever. Eu vou pegar um pouquinho de tradução. Keli. Leia lá. Gever. Lo irie, não haverá. Keli, o que é keli? Ferramenta, instrumento, recipiente, arma. Keli, gever. Gever, guerreiro. Não haverá. Olha, essa tradução ficou. Traje. Não é de homem também, é traje de guerreiro. É o homem de guerra. Não haverá traje de guerreiro. Aí vem al isha, sobre a mulher.
Ou seja, o texto está dizendo o seguinte: mulher não vai vestir-se como um guerreiro, pôr armadura, pegar o saco, pegar as armas, colocar tudo e entrar no meio dos homens, como se fosse um homem. É isso o texto. Pela Bíblia, isso não podia acontecer. Hoje, né, está modernizado, já está indo. Né? Hoje as mulheres estão servindo lá. Né? E é claro que também tem um problema em Israel. Tem uma turma de judeu só mamando no governo, só comendo dinheiro e não servem exército. Fica o dia inteiro estudando por conta do governo. E não servem exército. Aí a mulher está indo para o exército. Volta para a Bíblia. Agora, olha a sequência. Então, primeira parte, está falando de roupa? Assunto é roupa? Sobre a mulher? Não. O assunto é a mulher se vestir como um guerreiro. Como um guerreiro. Aí vem assim, e nem vestirá. Na sequência do hebraico é, velô e levash. Gever, Shimilat e Shar. E não, deixa eu ver se eu coloquei aqui uma tradução para você, Shimilat. E lebush. Lebush, vestir, vestido. E não vestirá, Shimilat, manto, vestido, roupa característica de... Entenderam? O guerreiro não vai ter sobre ele não vai vestir ornamento, olha lá, manto, vestido, roupa característica de mulher sobre o guerreiro. Entendido qual que é o contexto lá do texto? Amém? Volta agora. Tem calça comprida no texto? Blusa. A blusa ainda poderia passar, mas no inverso. Da mulher... Né? O homem vestindo da mulher, para se parecer com mulher. Olha lá, toivá, horror, abominação. Qualquer que faz essas coisas, isto é abominável. Amém? Benção? Olha lá, por que o Eterno manda fazer isso? Ó? Para não se parecer com os homens e se prostituir entre eles. Segundo, para não andar entre as mulheres e as observar. E terceiro, para não se depilar nas axilas ou genitais, pois isso também seria abominação. Ok? Está entendendo o que o Eterno está dizendo? Pensa? Né? Nosso tempo já acabou e nós vamos parar por aqui. Oi? Nazir? Não, aí é Nashim é mulheres. Vem de chá. É o plural de mulheres, Nashim. Se a gente fosse falar simplesmente homem e mulher, seria Ish e chá. Né? E não tem no texto. Aliás, a Ishá vai aparecer lá. Aqui, na sequência lá do texto, está falando disso. Né? Que é afastar o pássaro do ninho. Aliás, deixa eu só completar isso aqui. Outro dia alguém disse para mim que aprendeu por aí com não sei quem, que não podia pegar o ovo da galinha se a galinha estivesse olhando. Aprendeu não sei com quem. Porque a Torá diz que não pode pegar o ovo da galinha. Não, é o tal dos ensinos via internet, que você vê por aí, que só o Eterno. Olha lá o texto. Se um homem quiser pegar os ovos ou os filhotes de um ninho, deve antes afugentar o pássaro mãe. O assunto do ninho é pássaro. Pássaro. Não é galinha. Se a ave retornar, ele precisa afugentá-la novamente. Não é permitido pegar os ovos ou os filhotes do ninho enquanto a mãe estiver por perto. Está falando de pássaro. Esta mitzvah se aplica apenas às aves selvagens.
Se alguém cria patos ou galinhas em seu quintal, pode pegar os ovos à vontade. Amém? Estude com o Rabino Moshe Keller. Seja um aluno do Talmidim Centro de Estudos. Cursos de Teologia Judaica Messiânica de alto nível e preço acessível. 100% online. Estude onde quiser. Crie você mesmo a sua rotina de estudos. Você ficará impactado com as riquezas de cada conteúdo. Estudos como você nunca viu. Seja um bacharel em Teologia Judaica Messiânica por apenas R$ 49,90 mensais. Faça agora mesmo sua matrícula. Acesse nosso site e garanta a sua vaga. talmidimcentrodeestudos.com